hoje Ele encontre verdadeiros adoradores. Pés estejam em tua casa.
vida. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia.
dois louvores abençoados. Chega, eu estou trêmula, não é porque eu estou aqui, sim pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Glória a Deus. Você veio aqui e aqui hoje você vai sair com a resposta que você veio pedir ao Senhor. É só prestar atenção no que Deus já está fazendo aqui neste lugar. Ele já está movendo o Espírito Santo dele aqui. Aleluia! Eu estou aqui que não tenho nem explicações. Aleluia! Porque o Espírito Santo já está dentro de mim e também creio que está em cada um de vocês também. E eu estava em casa, né, preparando para trazer uma palavra de abertura de culto. E eu comecei a ver o que Deus colocava em meu coração. Tinha muitas coisas, só que eu não posso trazer todas, né, ou algumas. Mas o Senhor, Ele me colocou para estar lendo juntamente com vocês o Salmo 128. É um salmo riquíssimo. Na NVI, por favor. E o Senhor está neste lugar. Amém. Eu sinto a presença dele aqui. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Aleluia! Eu muito me emociono, como eu já falei nessa noite, porque aqui fala, né? Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Eu vou falar algo aqui rapidinho. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu ando nos caminhos do Senhor há 30 anos. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Porque o que há neste mundo não é para nós. E sim a glória e a eternidade com Ele. Por isso que é bom a gente sempre temer ao Senhor. E também aqui fala: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E assim somos, eu creio. Nós somos felizes porque nós temos um Deus que Ele nos ouve, Ele nos responde. Você dobra seu joelho, ora a Ele, e você não tem como não ser feliz quando você busca o Senhor. E aqui fala: assim será o homem que teme, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aqui eu vi por 2 vezes que fala a palavra teme. Porque temos sim, irmãos, que temer sempre ao Senhor. Não podemos deixar o Senhor de lado, deixar Ele um pouquinho e depois voltarmos. Não, a gente tem que temer e estar com o Senhor em todo o tempo de nossas vidas. E aproveitando, né, eu quero também estar tirando aqui nesta noite as ofertas. E no livro de Atos dos Apóstolos, no
ler no capítulo 20, no versículo 35. Fala assim: há maior felicidade em dar do que receber. Eu amo essa parte, porque fala, né? E há maior felicidade em dar do que receber. Como é bom quando a gente vem à casa do Senhor e a gente traz, né, algo de melhor, para que sua obra fique de pé, para que tudo, né, seja aqui consertado, seja arrumado. Quando temos projetos, então a sua oferta nesta noite, como nos demais cultos, ela é muito importante. E eu sei que você trouxe a sua oferta hoje com muito amor, com muito carinho, para entregar na casa do Senhor, amém? Eu peço para que fiquem de pé, nós estamos orando. Pegue sua oferta, seu voto, seu propósito. Eu sei, irmãos, que Deus, Ele está tocando na vida de vocês. Eu sinto. Meu coração muito engrandece essa noite aqui. Como eu já falei, fiquem atentos. Se você ficar atento aqui nesta noite, você irá ter a resposta que você veio buscar. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, Senhor, eu oro a Ti. Em especial, meu Deus, a todos aqueles que irão te ofertar nesta noite, Senhor. Peço a Ti que o Senhor venha prosperar a cada um deles. Que não venha, Senhor, faltar pão de cada dia, Senhor. Também, Senhor, oro por aqueles que não irão entregar aqui esta noite uma oferta, Senhor, mas estão entregando a Ti, Senhor, suas vidas, meu Deus. Por isso eu oro já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer ainda nesta noite, no nome de Jesus. Amém.
vida. Aleluia. Que você possa sentir essa presença. Que você possa ser impactado com essa presença nessa noite. Aleluia. Você possa adorá-lo, porque Ele é santo, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Vamos declarar mais uma vez, igreja, que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Graça e paz a todos. Amém. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu estar olhando para você, sabendo que você veio aqui para o mesmo propósito que eu, que foi para adorar a Deus. Amém. Meus irmãos, nessa noite estou eu aqui com a missão de estar transmitindo a palavra de Deus para a igreja. Para você que me escuta, para você que está em sua casa, na live acompanhando. Durante essa semana, eu estive pensando, estive buscando em Deus, para me tornar sensível a Ele, para trazer algo que edificasse a igreja. Começamos a segunda-feira dessa semana, abordando um tema no nosso grupo de louvor, sobre a sensibilidade ao Espírito Santo. Os departamentos de nossa igreja estão estudando, estão aprendendo, estão com temas mensais onde eles conversam, entendem, aprendem mais. E no grupo de louvor, esse foi o tema. Então eu já iniciei a semana me debruçando e mergulhando em passagens que falavam sobre o Espírito Santo, sobre a sensibilidade que devemos ter a Ele. E na terça-feira, quem esteve presente aqui neste lugar, falamos na escola bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo. Tínhamos falado sobre o Pai, sobre o Filho, e nessa última terça falamos sobre o Espírito Santo. E eu fiquei na terça-feira muito entusiasmado, porque eu estava estudando tanto sobre isso, estava pensando tanto sobre isso,
que as pessoas que aqui estiveram presentes perceberam que eu estava até falando muito. O pastor estava aqui na frente explicando com a lousa, e eu estava lá no fundo, mas querendo sempre estar participando, porque é algo que eu estava vivendo intensamente, estudando, me debruçando aos estudos nesse sentido. E aí, continuamos falando sobre esse mesmo tema na sexta-feira, no grupo de louvor novamente. Dividimos em duas partes. E a segunda parte nós falamos dos nossos desafios e o que Deus traz de verdade para nós. Pois bem, chegou o final de semana e já no sábado eu fiquei pensando, fiquei orando, fiquei buscando em Deus confirmações para saber o tema da palavra de hoje. E eu buscava um texto, eu buscava uma inspiração, e tudo que eu fazia me voltava para esse tema. Eu buscava em algo, só que no fim de tudo tinha uma palavra que, voltou porque eu estava falando a semana inteira, porque eu estava pensando e estudando a semana inteira. Pois bem, durante a tarde hoje, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus. E eu abri o meu bloco de notas no celular e eu voltei para a primeira pregação que eu fiz em 2023, 3 anos atrás. E qual era o tema da pregação? A frieza espiritual, a apatia espiritual. Eu falei, meu Deus, não pode ser coincidência. 3 anos após, eu já tendo passado por muitas experiências, eu tendo evoluído como cristão, tendo novas experiências com Deus, eu pude perceber que naquela pregação, eu sempre anoto os meus esboços. Eu falei, olha, é bom, mas nesses 3 anos eu aprendi tanta coisa, que eu gostaria de estar compartilhando com a igreja todas essas coisas que eu aprendi. Pois bem, vamos estar iniciando a nossa primeira leitura. O nosso texto base vai estar em Romanos 8, mas antes, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Que diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Amém? Somente aquele versículo mesmo. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um reflexo da nossa sociedade, é um reflexo, muitas vezes, da igreja contemporânea, da igreja atual. Não digo neste lugar, não digo somente neste lugar, mas eu digo como um todo. Muitas vezes nós viemos até a igreja com o propósito certo, de entregar o nosso melhor, de adorar ao Senhor, de oferecer a nossa vida como sacrifício vivo diante do altar. Nos aproximamos de Deus com a nossa boca, honramos a Ele
com os nossos lábios, porém, o nosso coração muitas vezes está longe dele, está longe dos desejos dele para a nossa vida. Muitas vezes nós fazemos do nosso jeito, queremos levar a nossa vida do nosso jeito. Então muitas vezes nós viemos para a igreja com o propósito certo, mas na verdade o nosso coração tem nos afastado cada vez mais do Senhor. Podemos ter o desejo de fazer o certo, mas muitas vezes nós somos vencidos pela nossa carne, pelo nosso coração, que ao invés de nos aproximar do Senhor, estamos cada dia mais nos afastando. Isso é perigoso. Isso muitas vezes pode chocar uma pessoa. Nossa, ele estava vindo até ontem à igreja e hoje ele sumiu. Nossa, ele tocava tão bem, ele pregava tão bem, ele ministrava tão bem. E onde está essa pessoa? Muitas vezes nós viemos até a igreja, colocamos a nossa roupa de cristão. Podemos muitas vezes, é triste, mas colocarmos a nossa máscara de cristão. E ao sairmos daquela porta, nós tiramos essa roupa, tiramos essa máscara e mostramos quem somos verdadeiramente. Se estivermos com o nosso coração longe do Senhor, logo nós perdemos a sensibilidade ao Espírito Santo. Nós devemos nos aproximar cada vez do Senhor. Nós devemos reconhecer que somos falhos, pecadores, e que necessitamos tanto dele nas nossas vidas, que precisamos tanto dele em nossas vidas. Pois não adianta nada eu louvar, eu adorar, eu ministrar, eu pregar, se na verdade isso tudo for apenas um personagem. Lá fora é onde eu sou provado, onde eu e você somos provados. Então, tome cuidado com o seu coração, com as suas ações. Veja se o que você está fazendo, veja se o seu dia a dia está te aproximando cada vez mais de Deus, ou está te afastando e fazendo você perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora no nosso texto base, que se encontra em Romanos capítulo 8. Vamos dividir duas partes. Primeiramente, Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 9. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 9. Que diz assim: quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o último versículo: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Volta no versículo 8, por gentileza. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha
forte. Quem se deixa dominar sobre a vossa carne, não pode agradar a Deus. Isso é impactante. Será que estamos deixando a nossa carne falar mais alto em alguns momentos? Será que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Muitas vezes achamos que estamos agradando a Deus, vindo até a igreja, orando, louvando, pregando, ajudando o próximo, mas apenas achamos que estamos agradando a Deus, quando na verdade Ele diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, que você, que eu, que nós estejamos atentos aos desejos da nossa carne, para que a gente consiga vencer esses desejos, para que o Espírito Santo de Deus continue nos guiando e sendo aquela voz mais alta dentro da gente, para que a gente não seja dominado pela nossa própria carne, porque quando somos dominados pela nossa própria carne, não adianta o que a gente vem fazer na igreja, porque já estamos dominados pela carne e não conseguimos agradar a Deus. Foi como eu disse inicialmente, muitas vezes nós estamos com o propósito certo, com a ideia certa, mas estamos fazendo do jeito errado. Então, como agradar a Deus? Como vencer os desejos da minha carne? Como fazer com que a voz do Espírito Santo seja mais clara, mais alta e que eu consiga ser guiado por Ele? É isso que vamos falar. É isso que vamos discorrer um pouco mais essa noite. Mas antes disso, antes de continuarmos com a próxima leitura, de uma forma diferente, eu gostaria de ter uma participação de membros do grupo de louvor, onde eu conversei previamente com eles e disse que talvez chamaria eles para falar e explicar um pouco sobre o que aprendemos e entendemos durante essa semana. Inicialmente eu queria chamar o irmão Marcos aqui. Tudo que os irmãos forem falar são as experiências, são os entendimentos que eles tiveram através do que aprendemos durante essa semana e que está de acordo com tudo que vamos falar. Então, o que cada irmão trouxer vai enriquecer ainda mais essa pregação e trazer um entendimento melhor para toda a igreja. Amém? Irmão Marcos. Graça e paz, igreja. Amém. Esse estudo no nosso grupo de louvor, esse mês, foi muito importante. Foi uma coisa que nos trouxe clareza, né? A questão da acessibilidade à presença do Senhor. E de acordo com aquilo que o nosso irmão Mateus passou para a gente, né, fez com que a gente se esforçasse um pouco mais a pensar, a rever os nossos conceitos em relação a ser sensível à presença do Senhor. E eu disse algo ali, né, ali no grupo, ali que dei um respaldo ali daquilo, uma continuidade daquilo que foi falado, daquilo que foi, né, mostrado para a gente, que é preciso estar sensível ao Senhor, abre porta para ter experiência com Deus. E para isso, só é necessário quando você se põe à disposição dessa sensibilidade, né? Em João 14, né, versículo 26, diz que o Espírito Santo Consolador nos mostrará, ou seja, nos fará lembrar daquilo que aprendemos. E para isso é necessário que estejamos dentro dessa condição, né? E para mim, sou novo aqui no grupo de louvor, para mim foi um desafio, porque eu acho interessante e bonito quando os irmãos tecnicamente estão, né, firmes, né, no vocal, nos instrumentos. Então, assim, é uma coisa menos para se concentrar, e ali eles conseguem ali
ter o controle da sensibilidade de Deus, além de sentir, também passar para a igreja a presença do Senhor, essa sensibilidade. E eu disse algo hoje, né, que eu ao fazer isso, ou eu me dedicava a tocar, ou eu sentia a presença do Senhor, porque uma coisa não lava a outra, e eu ainda preciso, né, ter esse controle. Então, para tudo isso, é necessário ter uma caminhada lado a lado com o Senhor. E como a gente faz isso? A gente precisa orar mais, precisamos ler mais, precisamos estar firme com o Senhor a todo tempo, para que o Espírito Santo se sinta à vontade de se manifestar para nós. E em Apocalipse foi escrita uma carta ali para a igreja de Efésios, né? Apocalipse 2, versículo 7, na parte B, diz assim que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. É como se ela estivesse dizendo aquela carta: olha, presta atenção, fique atento, se prepare, porque o Senhor, Ele precisa falar, você precisa ouvir. E às vezes o Senhor quer nos corrigir, e às vezes quer nos levar à bênção, e a gente não está sensível para isso. Então, eu aprendi algo muito importante, assim, ao longo, né, desse tempo que eu estou aqui com os irmãos do grupo de louvor, e através do estudo que teve esse mês, que é importante a gente estarmos preparados para estar sensível, principalmente a gente aqui que tem que chamar a presença do Senhor, para que o Senhor se manifeste de forma que, não que eu mereça, mas da forma que o Senhor realmente quer, porque não é a nossa vontade, mas sim a vontade dele. Mas estarmos preparados é importante, irmãos. Deus abençoe. Irmã Anne, gostaria também que você viesse aqui para trazer algo. Fique à vontade. Cumprindo por Jesus, Pai Senhor. Amém. Aleluia. A pessoa do Espírito Santo, igreja, é muito importante na nossa vida. E muito nós temos aprendido esses dias no grupo de louvor. O Senhor nos leva a se aprofundar mais na palavra, porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, o Senhor te leva a aprender muita coisa sobre a palavra. Aleluia. E estudando ontem sobre o Espírito Santo, até para responder ao grupo, o Senhor me levou em Romanos, o Senhor me levava em Salmos. Era tanta palavra assim que o Senhor falava no meu coração, que é muito importante que nós estejamos atentos e sensíveis ao Espírito Santo, igreja. A pessoa do Espírito Santo é muito importante na nossa vida, porque eu vejo pessoas dizendo ter o Espírito Santo, mas muitas das vezes eu olho assim, não julgando ninguém, mas o Espírito, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo, e a nossa vida ela tem que estar limpa diante de Deus, para que o Espírito possa habitar. Porque só o fato de nós entristecermos o Espírito Santo de Deus, ele já não habita em nós. Aleluia. A nossa caminhada, cada dia você tem que estar vigilante. Você tem que estar em todo o tempo, não que nós sejamos perfeitos, mas nós temos que estar cada dia se santificar em Deus, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar algo rápido aqui para a igreja, que diz assim: quem obedece se torna mais sensível. Quem é sensível obedece com prontidão. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não força ninguém. Ele guia, ensina, convence e nos inspira a ter uma vida cheia de fé. Que possamos servir sempre com a vida voltada a Deus e sempre pedindo a presença, sendo sensível. Ser sensível depende da nossa obediência. 2 pontos muito importantes para as nossas vidas. Estejamos atentos, igreja. Estejamos atentos, estejamos sensíveis. Toma cuidado, porque quando você perde a sensibilidade é muito perigoso. Quando nós perdemos a sensibilidade, automaticamente o Espírito Santo já não habita em nós. Isso é muito perigoso. Porque quando não temos mais o Espírito Santo,
presença de Deus já se afastou da nossa vida. E muitas das vezes nós não percebemos que a presença já não habita mais em nós. Porque você desfoca aos poucos, não é do dia para a noite, é aos poucos. Porque muitas vezes o inimigo não precisa te colocar lá fora para te tirar da presença, ele te tira aqui dentro mesmo. E aí ele te ilude. Ele te ilude e você acha que está na presença, quando cada dia você está se distanciando dentro da casa de Deus. Isso é muito perigoso, igreja. Que você possa ser sensível a esse Espírito, que você possa ser obediente, porque a tua obediência vai fazer com que o Espírito Santo possa habitar na tua vida e fazer morada todos os dias da tua vida, até que o Senhor volte. Amém? Aplausos ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria agora que vocês continuassem no livro de Romanos, capítulo 8. Agora nós vamos ler os versículos 13 e o versículo 14. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus aí? Então que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que você não esteja sob domínio ou comando da sua própria carne, mas que você seja conduzido como filho de Deus. Que você esteja atento ao Espírito Santo, ao que Ele quer para você, ao que Ele quer para a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar agora o nosso último irmão, o nosso irmão Luiz. O Luiz, que esteve conosco por tantos anos, e no último mês aconteceram coisas na vida dele que o fizeram enxergar com uma nova ótica as experiências de Deus, o que Deus quer para a vida dele. Eu gostaria que ele compartilhasse também com a igreja um pouco de tudo que aconteceu com ele. Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero primeiramente pedir perdão pelos irmãos, que teve momentos que eu estava aqui e eu não estava 100% com Deus. Eu não queria nem chorar. Eu não quero chorar porque eu chorei muito durante esses dias. Eu achei que eu não ia, mas e eu não estava 100% com o Senhor aqui. Eu não posso declarar que é um pecado, porque a palavra de Deus diz que existem pecados que são para a morte e existem pecados que não são para a morte. Eu acredito que era esse pecado, porque eu não estava praticamente lendo a palavra de Deus. Eu sei cantar, eu sei tocar, por isso que eu já falei algumas vezes aqui. Tem como alguém tocar, cantar aqui bem? Tem. Se o cara tiver o dom, ele vai fazer bonito, vai ser emocionante. Mas o espírito está vazio. E eu estava orando um pouco também. E a questão do pecado que eu estava querendo dizer era um trabalho. Eu estava com brincadeirinha aqui. Muitas das vezes o pastor Marcos diz assim: onde você está naquele local ali, Deus está presente? E ele não estava. Eu ia trabalhar e eu já ia pensando, hoje não, tem que ficar diferente, eu não tenho. Aí já comecei a brincadeira com os caras, né, com a rapaziada e tal, e vi que estava a presença. E aí eu fui me afastando aos poucos, não estava vindo mais. Muitos dias não estava vindo, às vezes até para vir, mas eu não vinha. Por isso que eu estou pedindo perdão para os irmãos. E a Bíblia
Bíblia diz para a gente pedir perdão para os irmãos perante a igreja. E eu estava afastado, talvez. E certo dia eu estava indo trabalhar, quando aconteceu o acidente, né? Que eu fiquei todo ralado, alguns souberam, né? E eu estava indo na perimetral, estava em 70 por hora ali, quando eu olhei para o retrovisor, tinha pouco carro. E eu olhei para o retrovisor, só que eu esqueci daquela olhadinha para confirmar, né, que estava vindo. E se estava vindo o carro ou não. E eu não olhei, eu olhei no retrovisor, no ponto cego, eu achei que eu já fui. Quando eu fui, o carro já estava passando do lado ali. E aí ele encostou no guidão da moto ali, eu fui ralando ali uns 20 metros. E quando eu pensava que já ia parar ali, dava mais ralão aí, eu falei, meu, não vai parar. E a gente pensa na hora ali, porque eu estava consciente que tudo que estava acontecendo ali, né? Minha moto capô, cheguei a raspar legal, a cabeça no meio frio, o capacete já era também, que rasgou tudo aqui, ficou bem arranhado. E dali eu parei naquele momento ali, eu ainda consegui ficar um pouco em pé e o peito tudo começou a doer, eu não consegui, arriei, que a dor estava muito, eu ainda estou sentindo. O que está mais me incomodando é essa dor, que eu não posso fazer muito esforço, mas Deus vai curar, Deus está curando já. Aí eu, naquele momento queimando, que meu, não desejo mais, e eu já desejei isso, irmão. Enquanto a gente está na carne, a gente fala coisas e aí eu peguei, olhei aquela situação, eu desejava o mal para pessoa, que esse cara contar, né, de moto, e aí foi, é bom que caísse, eu não desejo, hoje eu não desejo, não, porque dói muito. Muitos dias, esses dias que eu estava, eu acho que 6, 7 ou 8 dias aí eu chorei muito, porque dói muito, tem que lavar todo dia esse negócio aqui. Parece que foi pouquinho, né? Mas se eu mostrar a foto para vocês, ficou tudo. E aí, naquela hora que eu fiquei ali no chão, aquele muito forte, aí eu olhei assim, eu parei um momento assim, tudo queimando, aí eu olhei, veio na mente, Jesus sofreu bem mais, isso aqui não é nada, Jesus sofreu tanto, e aí eu me mostro ali na hora ali, então, e Deus falou comigo muito forte, depois dessa situação, muito forte. A Bíblia diz assim, Hebreus 12, 6, 8, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E ele fala que para perseverar na disciplina, Deus trata como filho. Ora, que o filho não é disciplinado pelo pai? Qual filho que não é disciplinado pelo pai? Todavia, se você ficar sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes. Ou seja, eu estava lendo o contexto dessa passagem aqui, e é justamente isso, quando a gente está fugindo da presença de Deus, aí Ele vai dar um jeitinho de te trazer de volta. Quando eu estava no hospital, mais de 1 hora depois chegou duas pessoas, com o rosto todo ensanguentado, mal, quase morrendo. E eu olhei para mim assim, eu estou no lucro ainda. Graças a Deus, Senhor, eu estou no lucro. Depois eu fiquei sabendo que aquele cara ali talvez não ia sobreviver. E o outro ficou na UTI, um negócio assim. Fiquei no lucro ainda, Deus me deu um livramento, estão ouvindo. E através, Deus falou comigo nessa palavra aqui, a questão da disciplina. Que Ele ama, que Ele escolhe, e Ele açoita, disciplina os seus filhos. Deus pode perdoar, Deus trabalha de cada um de uma forma diferente. Comigo foi assim, irmão. Comigo foi assim, porque eu fui chamado para adorar assim. Eu fui chamado para adorar não só aqui, na rua também, que é um sonho do Rodrigo também.
E a gente vai praticar isso, Rodrigo, em nome do Senhor Jesus. A gente vai nas ruas louvar, adorar o Senhor, para a honra e glória dele. Isso me fez orar mais, irmão. Depois que eu voltei, me fez orar mais. Me fez orar mais para o grupo de louvor, para o pastor, para cada um aqui, irmão. Para a igreja, para todo o ministério aqui que tem aqui na obra. Me fez dedicar mais ao Senhor. Me fez ler mais a Escritura que eu não estava vendo. E poucos dias antes de acontecer isso, eu tive um sonho que eu contei para o pastor. Pastor, eu sonhei que eu estava no cais e tinha fogo me consumindo. E aí eu estava queimando ali, ele tinha uns 3 rapazes ali que ele falava: tu tá queimando, eu sei que eu estou queimando, e a fumaça subia da roupa. Eu sei que eu estou queimando, mas eu não estou sentindo fogo. Eu estou sentindo fogo. E aí eu falei: meu irmão, Jesus ele salva. Jesus ele salva, acredito nele. E aí eu acordei. Eu perguntei para o pastor: aconteceu esse sonho? Ele falou: é renovo. É renovo. E eu estou sentindo que eu estou sendo renovado agora. Deus permitiu essa situação para que eu venha ser renovado. E cada eu estou sendo mais prudente com as meninas. Vai falar, não fala isso, não fala isso, não faz isso, não faz isso, não fala isso, não dá brecha, não abre portal espiritual para o demônio, não, cansa de falar aqui, não dá comida para os cães que ele vem. Então é isso mesmo. Deus trabalha de cada um de uma forma. E foi muito gratificante ter participado da aula também, irmão. E é como eu tinha falado, né? Que eu acredito que a gente tem que ter o temor a Deus. Ele é o princípio da sabedoria. A gente tem que temor a Ele, buscar Ele em oração, como você disse, oração, em condutas, irmãos. Vamos vigiar quando, ao falar alguma coisa para o irmão que vai entristecer o irmão, pensa bem antes de falar qualquer coisa que vai entristecer teu irmão. Os jovens também, se unem mais, fique, pena, não, vamos se unir mais, vamos colocar o amor de Cristo, a gente vai ter mais comunhão. E os adultos também, no geral, para todos nós. E a comunhão de Deus vai transbordar da graça dele em nossas vidas. Então é isso, eu quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade e agradecer a todos os irmãos. Irmão Mateus, obrigado. Quero te dar um abraço aí, em nome do ministério. Deus trabalha de uma forma diferente na vida de cada um. Às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas vezes não percebemos que estamos nos afastando cada vez mais. E Deus trabalha na nossa vida, porque Ele te ama. Ele não quer te perder. Então nem que aconteça o que aconteceu com o irmão Luiz, para ele voltar a enxergar com uma ótica diferente. Deus vai fazer na vida de cada um o que for necessário, porque Ele sabe mais do que a gente, Ele conhece mais do que a gente. Muitas vezes nós podemos pensar, mas por quê? Por que precisou chegar a esse ponto? Por que precisou disso? Mas muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente e não percebemos. Meus irmãos, a frieza espiritual é grave. Você não sente mais vontade de fazer as coisas que agradam a Deus. Você sente apatia e não deseja mais as coisas do Espírito Santo.
E alguns sinais de frieza espiritual que você, eu, já podemos ter passado, ou você hoje está passando por isso. Quando você faz apenas o que precisa fazer, de forma mecânica, de forma automática. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. Eu vou para a minha função porque eu estou escalado hoje. Eu vou cantar porque o líder falou que eu tenho que cantar. Eu vou tocar porque o líder falou que eu tenho que fazer. Não. Quando você faz as coisas de forma automática, de forma mecânica, e não de forma que agrade a Deus de verdade, é um sinal de apatia e frieza espiritual. Quando você perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, é mais um sinal da sua frieza espiritual. Quando você não sente emoção ao louvar, adorar a Deus, às vezes você está só cantando, como falamos naquele versículo, está saindo pelo nosso lábio, mas o nosso coração está longe dele. Quando você sabe que você ama a Deus, mas não consegue senti-lo, isso é mais um sintoma da fraqueza espiritual. Quando você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo, pelas pessoas do mundo, quando a sua carne começa a falar mais alto, quando tudo que tem a ver com a sua fé te cansa, te fadiga, quando você lamenta não sentir a presença de Deus, mas você não tem forças para buscá-la, quando acontece tudo isso, você está em um estado de frieza espiritual. E o que fazer, Mateus? O que fazer para mudar esse cenário na minha vida? O que fazer para eu mudar? Eu quero ser renovado, eu quero uma nova vida, eu quero ser diferente. O que eu faço? Você precisa ter uma vida no altar. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa buscar intimidade com Deus. Precisamos nos esvaziar e se encher de Deus cada dia mais. Efésios capítulo 5. Efésios 5, do versículo 18 ao 21. Efésios capítulo 5, do 18 ao 21, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Próximo. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vocês pararam para observar o que precisamos fazer? No versículo 19, por gentileza. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. 20. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então mude os seus hábitos. Comece a incluir Deus na sua rotina, mudando a forma de falar, mudando a forma de agir, cantando e adorando a Ele durante o seu dia, durante a sua rotina, agradecendo a Ele. E aí voltamos ao que comentamos hoje no grupo da
da igreja no WhatsApp. Você já agradeceu a Deus hoje? Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, 12. E Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Glória a Deus. Então nós precisamos ter uma vida com Deus, andar lado a lado, adorá-lo a todo momento, sem cessar, mudar a nossa maneira de falar, de agir, agradecer a Ele por tudo que Ele fez, agradecer a Ele por cada livramento que Ele já te deu. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, igreja, orar cada vez mais, buscar na palavra de Deus as respostas para as nossas orações. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus cada dia mais abundante em nossas vidas. Se você sentiu algum daqueles sintomas que eu falei, ou se você hoje está sentindo isso, eu gostaria de estar fazendo uma oração por toda a igreja. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, todos. Eu gostaria que essas pessoas, de olhos fechados, que muitas vezes estão sendo vencidas por esse tal inimigo, sendo vencidas muitas vezes pela carne, com os olhos fechados, colocasse a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração. Eu gostaria de estar fazendo a oração por você, que nessa noite precisa de mais de Deus. Feche seus olhos, põe a mão na sua cabeça, no seu coração, esteja recebendo essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, graça te damos, Senhor, por todos os benefícios que nos tem dado, que nos tem concedido. Senhor, nós queremos começar essa oração, meu Pai, agradecendo a Ti por tudo que Tu és. Meu Pai, nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que sem Ti nada somos, Senhor. Meu Deus, nesse momento nós queremos Te pedir para que o Senhor esteja conosco. Pedir, Senhor, que o Senhor esteja em nossos corações, em nossas vidas. Como já mencionamos, somos falhos, somos pequenos. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos. Mas, Senhor, nós queremos pedir a Sua ajuda. Nessa noite nós clamamos a Ti, meu Pai, de todo o coração. Nós queremos, Senhor, pedir para que o Senhor ajude, Senhor, nos ajude nos nossos momentos de fraqueza. Que o Senhor nos ajude, Senhor, diariamente nessa luta contra a carne, para que o Espírito Santo fale mais alto em nossos corações, para que a nossa carne não nos vença, meu Pai. Sabemos que é muito difícil, Tu sabes também. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe que o nosso dia a dia não é fácil. Enfrentamos e passamos por dificuldades, por lutas, por provações. Muitas vezes nossos olhos querem nos levar para um lado, nossos pés querem nos levar para um lado, nosso coração está voltado para o que é mal. Mas, Senhor, nós queremos ser diferentes. Nós queremos, Senhor, o Seu renovo. Nós queremos, Senhor, Te buscar cada vez mais,
orar cada vez mais, sentir prazer em ler a sua palavra, meu Pai. Nós te queremos mais e mais em nossas vidas, para que possamos, Senhor, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade sua em nossas vidas. Meu Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar e dizer, Senhor, que o Senhor tem liberdade para trabalhar em nosso meio, para trabalhar em nossa vida, na vida de nossa família, Senhor. Não queremos mais ser os mesmos, mas queremos um renovo, queremos uma renovação, meu Pai. Então nos ajuda, Senhor, nesse caminho, nos ajude, Senhor, nessa caminhada, que é árdua, é difícil sim, mas, Senhor, enquanto estivermos no caminho, enquanto permanecermos em sua presença, nós sabemos que o Senhor estará conosco, com seu braço forte, nos segurando, nos ajudando, nos apoiando. Senhor, até aqui nós somos gratos por tudo o que fizeste por nós. Obrigado, Senhor, por ter manifestado em nosso meio, por ter falado aos nossos corações, através da sua palavra, através do testemunho de vida de cada irmão que veio até aqui, meu Pai. Senhor, que essa pessoa saia daqui hoje transformada, renovada, que ela não seja mais a mesma pessoa, que a partir de hoje ela tenha uma renovação verdadeira, que ela entregue sua vida diante do altar, que ela seja verdadeira e não use mais máscaras, não use mais vestimentas, mas que ela seja verdadeira por completo. Meu Pai, é isso que pedimos, que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Agora você vai pedir para ser renovado, renovado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Já não quero
mais Deus.